Manuel Tavares. Eu vou falar de um assunto aqui que é muito importante para a natureza humana. Muito importante. Isso está escrito em Efésios. Não, Efésios não. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé. Quando eu estava em meio a uma religião, eu ouvia muito pregar sobre fé. Só do conceito dela. Vou te dizer que não aprendi muito de fé dentro desses templos aí que eu passei. Não foi um nem dois, não. Foi alguns. E na mesma linha de pensamento eles tinham. E dentro do livro de Hebreus tem uma galeria de homens que o autor, ele faz questão de ensinar, de dizer que aqueles homens passaram por situações, passaram por momentos da sua vida que foi necessário usar essas duas palavrinhas chamadas fé. E ele diz o seguinte, que eles, naquele momento, o autor escrevendo diz assim, que eles estavam rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Você entendeu? Eles estavam rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Homens que foram cerrados ao meio, crucificados, jogados aos leões, queimados, e vários outros, de certa forma, as atrocidades fizeram com esses homens por defender algo que era, de certamente, crucial na vida deles. E quando eu ouvia isso, eu ficava maravilhado. Até aí eu ficava maravilhado porque eu lia muito, leio, continuo lendo a Bíblia. E eu via como que esses homens, eles despertavam essa fé, essa convicção de suportar o que suportaram e chegaram até, de certa forma, perder as suas vidas por acreditar em algo que eles tinham como crença. Cara, hoje você não vai ser jogado em calabouço, depende, né? Para os leões, queimado, crucificado. Mas se hoje você ousar, de certa forma, defender um ponto de raciocínio, uma opinião, defendendo o que você acredita, você está sujeito sim a ser preso. Você está sujeito a chegar a um nível onde as pessoas que têm, vamos dizer assim, um grau mais elevado de autoridade, de poder, se elas não concordarem com você, com seu ponto de vista e com a fé, com a convicção que você tem, você está arriscado a ser preso sim. A gente está cheio na internet. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: até que ponto você acredita que você é capaz? Até que ponto você acredita que você pode realizar algo na sua vida? Até que ponto você acredita que você pode realmente fazer algo grandioso acontecer na sua vida? Eu estou com esses livros aqui, eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, de exemplos, de pessoas. Esse está vivo. Dr. Joe Dispenza está vivo. Napoleão já não se encontra entre nós. Joseph Murphy também já não se encontra entre nós. Frederick Nietzsche não se encontra entre nós. Mas o que eu quero dizer para vocês dessa grande nuvem foram homens que vieram do zero. A maioria desses homens vieram de situações onde não era a probabilidade de crescimento na vida deles era zero. A maioria deles, do que eu leio, a maioria deles era a probabilidade deles crescerem, deles serem alguém na vida, deles terem sucesso, deles terem uma carreira gigantesca de grandes homens para que os nomes deles estivessem cravados na terra,
era zero. Mas eles despertaram uma fé tão grande de acreditar que era possível sair da situação que eles estavam e começaram a fazer a ação. Eles começaram a agir, eles começaram a fazer algo que a maioria das pessoas que estavam ao redor deles, do ambiente deles, não fazia. Essa é a diferença. A fé ela tem que ser movida de ação. E o que é ação? Não adianta você orar, jejuar, consagrar, fazer tudo o que você tem de fazer no meio religioso e não se mover, não vai adiantar nada. Não vai acontecer nada. Porque o que você faz como ação é o que vai determinar o teu sucesso, tua vitória, o teu objetivo, o teu processo de crescimento. Não adianta você dizer eu quero, eu tenho fé e não fazer nada. É morta. A sua ação, ela é necessária para que você possa realmente alcançar aquilo que você deseja. E dentro desse contexto aqui que eu tenho visto, desses homens que saíram do zero, eles são uma nuvem de testemunha, assim como os homens de Hebreus, que o autor fala e conta com alegria e conta com uma certa satisfação que esses homens cresceram, passaram pelo caos e acreditando que aquilo era verdade, do que eles queriam, que eles viraram um herói da fé. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando estiverem pregando na sua igreja, que o pastor dizer, ou quem dizer lá que você está... Olha, irmão, cuidado, que você está rodeado de uma tão grande testemunha que eles estão observando você, eles estão querendo fofocar da sua vida. Não é isso que a palavra quer dizer. Não é esse o contexto. Eu ouvi muito dentro da igreja esse tipo de pregação, colocando um contra o outro. Enquanto o Hebreu está dizendo que a tão grande nuvem de testemunha eram os homens cheios de fé, eram os homens cheios de coragem, eram os homens cheios de ação, eram os homens que estavam dentro dessa galeria, que passaram por momentos difíceis, mas venceram. Não é esse tipo de pregação, esse tipo de interpretação que você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, reparando você para você não errar. Não é essa a interpretação. A interpretação de Hebreus é a interpretação que essa tão grande nuvem de testemunha é para as pessoas se inspirarem nesses homens de fé e seguirem em frente, sem desistir, sem parar, sem desanimar, mesmo que as situações estejam improváveis para você. Mesmo que a situação não esteja nada, esteja sem zero probabilidade, mas você tem que continuar porque você tem fé e você está fazendo ação. Olha, esse vídeo aqui é uma ação. Amanhã o meu trabalho, quando eu sair para a rua, é uma ação. O meu projeto, o meu objetivo é uma ação. Mas se você só faz o comum, escuta o que eu vou lhe dizer, se você só faz o comum, você só vai ter resultados comuns. Não vai mudar. Não vai ser nada transformado, porque você só está fazendo o comum. Você só está fazendo o que 95% da população mundial está fazendo. O mesmo do mesmo. Então, se você está fazendo o mesmo do mesmo, você vai receber o mesmo resultado que você está fazendo. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhos que estão aqui. Não só desses homens, não, mas na internet. Grandes homens que saíram de um zero. E se você quer realmente algo melhor na sua vida, você tem que sair da onde você está. Você tem que se mover. Você vai morrer orando e nada vai acontecer porque você não está seguindo o outro passo, outro ingrediente. Você tem um ingrediente, mas não tem o outro. E é esse ingrediente chamado ação que falta para você alcançar aquilo que você quer. Se eu quero chegar a um nível mais elevado, eu tenho que ler. Se eu quero ter um conhecimento mais profundo, eu tenho que ler. Olha, se eu for abordar assunto de empreendedorismo, de mentalidade, de consciência, de subconsciente, de mente consciente, eu domino. Eu consigo, de certa forma, ali falar um tema específico dentro daquilo que eu vou falar. Por quê? Porque eu tenho buscado conhecimento. E é através do conhecimento que a gente tem o desejo cada vez mais de fazer uma ação.
Talvez não seja a sua vontade de ler, buscar, mas você tem outros objetivos. E esse objetivo que você tem, essa meta, vai ser necessário você fazer o... Não vai adiantar ficar chorando, vai ter que fazer ação, não vai adiantar ficar, meu Deus, não acontece nada na minha vida, nada muda. Não, não vai mudar mesmo. Não vai mudar porque é você que tem que fazer a ação necessária para que as coisas começam a se mover a seu favor. Toda ação tem uma reação. Quando você faz uma ação, a reação vem até você de crescimento. Entendeu? Você está realmente no lugar onde você está porque você não se move. Você está no lugar onde você está, sua vida está como está, você está vivendo como está porque você só pensa e só pensa em querer, mas não faz nada. Só querer, só um pensamento. Todo mundo tem um querer. Isso é normal. Agora, fazer a ação para conquistar e se querer é totalmente diferente. É aí que a fé entra. Mas se você quiser acreditar o contrário, também o problema é seu. Não vai acontecer algo extraordinário na minha vida. Vai esperando. Sem você se mover, só joga na Mega Sena, né? É 1 em 1 milhão, mas tem uma chance, né? Mas vai gastando teu dinheiro aí, enquanto isso, eu não sei quanto tu vai gastar. Pode ser de primeira, pode não ser. Mas nada acontece na nossa vida sem a gente fazer uma ação. Você não recebe no final do mês sem ir trabalhar. Você não faz, não tem como. O patrão não vai te dar isso. Você não recebe no final do mês sem você ser participante dessa empresa. Ah, mas eu não trabalho como autônomo. Pois é, você não ganha o seu dinheiro se você não for vender como autônomo. Se eu não sair na minha moto, que eu sou autônomo, não tem como eu ganhar dinheiro, porque é ação, tem que ter ação. Não existe brotar nada na nossa vida sem ação. Não existe. Não existe brotar, não existe acontecer nada na nossa vida sem a gente fazer uma ação. Não adianta, como eu disse agora há pouco, você orar, você consagrar, jejuar e ficar esperando acontecer. Não vai. Felizmente não vai. Essa é a realidade nua e crua. Que eu aprendi na prática, estou aprendendo na prática. Você acha mesmo que se eu parar de gravar vídeo, vão parar de curtir, vão continuar curtindo? Não, não vão. As pessoas vão esquecer. Eu tenho que estar aqui na ativa, colocando um vídeo, 2, 3, 4, 5, 6, quanto for a minha disponibilidade. Uma ação. Então, tem que ter ação para poder alcançar aquilo que quer. Pense nisso.